Vamos chamar, vamos chamar. Por favor, pessoal do Grupo 9, pode vir aqui para o nosso palco apresentar a ideia de vocês. Valeu, Andrioli. Boa sorte. Só esperando configurar aí. Pessoal, só para o nosso grupo começar bem, se possível, não utilize a internet, tá? Para funcionar tudo aqui direitinho. Eu que começo ou vocês começam o cronômetro lá? Quem é que dá o já? Olá, pessoal. Nós somos o Big Coders Brasil e o nosso projeto é sobre uma integração com o portal G1 de notícias, deixando bem claro qual é o nosso foco aqui. Vocês ouviram alguma coisa que eu falei? Pois bem, hoje 12 milhões de pessoas, de deficientes auditivos, veem televisão dessa mesma forma que vocês me viram aqui. São 12 milhões de pessoas que têm problemas auditivos, não conseguem ver, não conseguem ouvir a televisão, não conseguem ver as histórias contadas pela Rede Globo. Desses 12 milhões, 70% também não sabe escrever ou ler português. Explicando um pouquinho mais ou menos como é que funciona, Libras, aquela linguagem de sinais, é como se fosse um idioma. Então, existe português, existe inglês e existe Libras. Inclusive, Libras é a segunda língua oficial do país, Brasil. Então, quando o deficiente auditivo cresce, ele aprende Libras, ele não aprende português. Depois, talvez, ele tente aprender português, mas a maioria não aprende. Então, o nosso problema é como é que a gente consegue levar uma experiência de contar histórias para quem não pode ouvir. Você poderia me dizer que já existe o Closed Caption, né? Mas o Closed Caption, como a maioria dos deficientes auditivos não conseguem ler, então não adianta muito. Mas adiantou para a gente, porque através dele a gente consegue alimentar o João. O João, a gente achou esse João, a gente conseguiu mexer com ele, e ele vai ser agora o repórter para a audiência de deficiência auditiva. Então, o Closed Caption passa informação para o João sobre o texto que ele tem que falar, e ele mostra isso em linguagem de sinais, em linguagem de Libras. Então, o João vai ser o representante, ele vai estar nos programas, no site da Globo, ele vai estar nos programas de televisão, passando a notícia, dando essa experiência para quem não pode ouvir. Para vocês entenderem bem o que eu estou falando, tem um videozinho aqui. Pelo menos 10 milhões de brasileiros sofrem de algum grau de surdez. É a segunda deficiência mais comum entre nós. Mas parece que o Brasil não está preparado para incluir esse cidadão. Via de um desastre ambiental. Para onde está indo a enxurrada de lama de Minas Gerais? E as fotos que mostram uma rachadura em outra barragem em Mariana. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. A história está podendo ser contada agora por um deficiente auditivo. Então, como é bom a gente poder entender o que a gente está falando, né? É assim que um deficiente auditivo ele consegue interpretar. Mas, como eu falei, isso aqui pode estar integrado também, aí a live demo lá, nosso amigo vai colocar, pode estar integrado no site do G1. Então, no site do G1, o que a gente tem? A gente tem texto, mas o deficiente auditivo não consegue ler esse texto. Então, o que a gente fez foi... Tinha que atualizar, vacilou um pouquinho aqui, mas bem, vamos lá. Nesse texto, a gente consegue colocar o cursor por cima de um parágrafo, e aí a internet, eu falei da internet, né? Não está funcionando. Aí vai carregar. Então, o texto passa para o João, e o João consegue contar a história de acordo com o que está no site da notícia. Perfeito? Seleciona ali, e o João já consegue contar essa história. Também tem, num outro jeito, que é o João lendo a informação, a legenda dos vídeos, o Closed Caption direto. O Closed Caption direto dos vídeos. Tem que esperar um pouquinho para dar o play, tem que carregar ali, que eu acho que a internet ficou lenta. Então, o que acontece? Esse vídeo, ele inclusive está em inglês, mas tem uma legenda em português, e uma vez que a legenda em português está play,
Uma vez que a legenda esteja em português, o João consegue entender essa legenda e consegue traduzir para sinal de Libras, né? Então, tem 3 idiomas nesse vídeo aqui. Bom, tem que finalizar aqui, pode parar o vídeo um pouquinho, por favor. A nossa ideia aqui foi trazer uma nova experiência para poder contar histórias para uma nova audiência, né, que são os deficientes auditivos. Com esse canal, a gente traz 12 milhões de consumidores de mídia para a Globo, o que é muito importante para a Globo, muito importante para os patrocinadores. E também a gente consegue contar uma história, dessa vez incluindo todo mundo, não só outras pessoas. Valeu. Legal. Obrigado, Grupo 9. Podem voltar aqui, sentar. Beleza, valeu, jurado. Valeu, jurado. Valeu. Obrigado. É bom que o João tinha uma mão grande, né? Assim dá para ver bem ele fazendo sinal. Algum de vocês, jurados... Diz sempre que a mão é proporcional ao pé. Né? É isso. Bom, agora a gente vai chamar o segundo grupo. Que vai... Ah, desculpa. Alguns de vocês querem fazer alguma pergunta? Ah, é. Vocês Perguntas? Aqui 2 minutos para fazer pergunta. Chegando aí. Aqui tem. Pode ficar aí. Tudo bem? Oi. Vocês usaram a API do Prodef, certo? Perfeito, isso. E como que vocês sincronizaram com o player? Porque do ponto de vista da web, ok, é relativamente tranquilo fazer. Mas como que você sincronizou a velocidade do caption com a... Então, hackeando bem, foi o que a gente fez, a gente hackeou bem a API do Prodef no JavaScript, tecnicamente falando. Então, a gente conseguiu setar a velocidade do FPS, digamos assim, com que ele era consumido, com que era reproduzido. Então, isso a gente conseguiu agilizar mais ou menos no caso da demonstração do vídeo. Então, a gente consegue fazer essa aceleração ou desaceleração por tamanho do negócio que a gente precisa ali. A API do Prodef com o JavaScript, a gente consegue fazer isso aí. E aí, essa velocidade de leitura do deficiente auditivo é ok para ele? Ele consegue acompanhar também? Infelizmente, a gente queria ter trazido um deficiente auditivo para tentar validar isso, né? A gente não conseguiu trazer, mas o que a gente acredita que sim, que é possível, mais ou menos fazendo uma comparação quando tem as pessoas físicas mesmo, elas fazem movimentos bem rápidos, bem semelhantes ao que está lá. Vocês acham que seria possível fazer um sistema que reconhecesse áudio ambiente, traduzisse isso para um caption e aí fizesse a conversão em libras? Sim, perfeito. A gente tentou fazer isso, estava um pouquinho demorado, chegou a 8 segundos de atraso entre o áudio e começar a fazer a reprodução, então a gente preferiu usar como fonte de informação o Closed Caption. Mas a gente acredita que, usando um serviço melhor de API ou de nuvem de computação que processe isso mais rápido, a gente consegue fazer isso chegar num estado da arte bem firme em relação a isso. A gente acredita que sim, é possível. Mas a gente não teve tempo aqui nesse hackathon para fazer isso. Ok, obrigado. Essa solução ela pode ser incrementada para outras deficiências, né? Acho que principalmente na área de site, em que você pode aumentar a fonte, mudar a cor, para pegar outros tipos de deficiência, isso pode ser tudo unificado, né? Seria um site completamente acessível, pegando mais deficiências, ou uma aplicação, um aplicativo mais acessível. Vocês pensaram em como colocar outras deficiências sendo contempladas? O nosso objetivo aqui foi trazer só a deficiência auditiva. Existem muitas outras deficiências, a gente levou em consideração até brailles, por exemplo. Mas, enfim, a gente quis focar na deficiência auditiva. Existem deficiências visuais que às vezes contraste melhoram. Mas isso alguns browsers já suportam isso, ou o próprio sistema operacional. A gente focou só na deficiência auditiva. Boa, obrigado. Valeu, mais uma vez. Obrigado aos jurados.